pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Estamos aqui hoje no WorkLab e estamos recebendo o pessoal da Alma B, o Eduardo e o Dinola. Sejam bem-vindos, obrigado pelo aceite em participar aqui e compartilhar com a gente o que vocês trazem de novidade para o mercado. Nós é que agradecemos. Vou pedir até obrigado. Vou pedir até para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho da trajetória, né, de vocês, de cada um, até chegar nesse formato, né? É uma trajetória longa. Bom, meu nome é Eduardo Ventura, sou arquiteto de formação, mas com uma grande especialização na área de tecnologia. Criei uma empresa com 19 anos e consegui me tornar um grande player dos principais fabricantes de tecnologia por mais de 15 anos. Então, acompanhei toda essa evolução de infraestrutura no país, principalmente na área corporativa, e num determinado momento senti que era necessário evoluir nas soluções com a implementação dos departamentos de facility nas empresas. E o Marcos tinha uma construtora, éramos parceiros, né? Sim. E nos juntamos para formar uma empresa que tivesse uma solução completa. E daí surgiu, então, uma construtora corporativa. E você, Marcos? Bem, eu venho da área de serviços, sempre estive na área de serviço, inclusive aqui, coincidentemente, aqui no Senu. No Senu? Eu trabalhei bastante, tivemos grandes contratos aqui. Depois migrei para a área de construção civil, e aí começamos a fazer essa junção aí dos interesses, um precisando do outro, para que a gente pudesse vender uma solução completa, que é o que o mercado estava exigindo no momento, né? Então a gente trilhou por esse caminho e estamos juntos aí há 22 anos. Casamento longo. É um casamento longo, né? Assim, quando você fala em tecnologia, né, somente com empresas, né, Vivo, Oi... Sim, sim. Né, essa construção de sala-cofre, né? Tudo. Eu acho que isso é uma coisa que lá atrás o pessoal ainda... Nem imaginava, né? Os grandes data centers como... Nem imaginava. Então é um processo... complexo. Muito complexo, e eu digo que a Almab é um reflexo de tudo que a gente aprendeu com todas as empresas de tecnologia. Então, muitas coisas que a gente pratica hoje com fornecedores, eu aprendi com as empresas de tecnologia. A gente tem hoje PMI na nossa empresa, que a área de tecnologia já utiliza isso há muito tempo, né? Tem uma forma diferente de tratar serviços, né? Muito mais documentado, muito mais rígido com prazo. Tudo que a área corporativa hoje de obra está exigindo hoje, a área de tecnologia já faz isso há muito tempo. Então eu tive a oportunidade de começar na área de tecnologia quando não existia cabeamento estruturado, que a gente chama de cabeamento estrela, né? Quando eu comecei era uma coisa muito grotesca, era um yellow cable que furava o cabo e ele ia pendurando de máquina em máquina, e ele tinha uma facilidade. Funcionava tudo ou não funcionava nada. Se derrubasse... Democrático. Democrático. Então, se derrubasse uma placa, desse curto numa placa de rede, ele derrubava todos os usuários. Então, o cabeamento estrela ele veio daí. Então, como é que eu faço para ser independente? Então, criar um cabo para cada usuário. Então, criou-se o que a gente chama hoje de cabeamento estruturado. Então, veio melhorando em performance. Então, inicialmente, um cabeamento categoria 3, ele era para 10 GB, 10 megabits. E aí eu preciso de mais velocidade. O mundo vai cada vez tudo mais rápido. Então, criou-se a categoria 4, 16 megas. Aí eu preciso de mais velocidade. Categoria 5, 100 megas. 5E, 155. Aí chegamos em categoria 6, 1 GB. Hoje estão falando de categoria 7, fibra de 10 GB. Hoje estão falando de Wi-Fi. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse desenvolvimento, toda essa evolução, e trazer para dentro do nosso negócio tudo que a gente aprendeu de processo, de melhoria, de tratativa, de como conduzir fornecedores, porque são grandes players que lidam com muitos fornecedores. Para construir um data center, você precisa de
empresa de ar-condicionado de precisão, empresa de construção civil, empresa de piso elevado, empresa de cabeamento estruturado, FM200, enfim, sim, sempre foi essa complexidade. Então nós trouxemos essa complexidade, que é no espaço reduzido, para dentro do setor corporativo, que ele é muito, muito expansivo ainda, mas em certos pontos ainda carente ainda de muitas melhorias e muitos processos que a tecnologia já está muito na frente. Aí lá atrás, vocês trabalhavam em parceria? Sim, sim. Eram duas empresas, um contratava o outro, praticamente. Né? E aí houve essa fusão. Exatamente. Na verdade, o Marcos, ele é mais jovem do que eu. Eu acredito. Ele é mais jovem do que eu. Eu comecei a visitar os meus clientes e geralmente eram diretores de tecnologia, gerentes de tecnologia, eles contratavam toda a parte de infraestrutura de rede. E quando surgiu o Facility, eu batia na porta do meu contratante e falava, não posso mais te contratar porque eu já pedi para o Facility. Então agora ele vai contratar uma empresa que faça tudo. Então eu perdi os meus clientes. E o Marcos começou a ter a mesma dificuldade. Quando ele chegava no cliente, você não tem a tecnologia, eu vou contratar uma pessoa, uma empresa que tem tudo. Aí então a gente olhou um para o outro e falou, cara, a gente precisa se unir ou a gente vai morrer. Exatamente. E aí numa padaria eu escrevi o nome da empresa num papel de guardanapo, um brainstorm. Opa! Foi. E ele, como sempre, falou, adorei. Foi aí que surgiu a ideia da empresa. E ele é o tipo da pessoa que a gente fala, vamos pular de paraquedas. Ele fala, vamos. E é assim. Então uniu essa visão que eu sempre tive dentro das empresas de tecnologia, com toda a facilidade que o Marcos sempre teve na área de construção, toda essa vivência que ele tem, trabalhou em empresas de facilities, empresa de limpeza, foi facility da Unilever. Então, trouxemos toda essa vivência que ele teve com obra, com a minha expertise de processo de estruturação e arquitetura isso. Também, isso acaba facilitando. Exatamente, uma mas outra visão. Sempre tivemos o DNA de obra. Exatamente por eu sempre ter equipes de execução de cabeamento, de infraestrutura, de quebrar parede, enfim, de fazer muito trabalho com equipes em campo. Então a gente, e o Marcos também com a parte de construção, então nós nunca fomos uma empresa que teve no seu DNA a criatividade, a criação de projeto, a elaboração de projeto. E vocês foram turnkey por um tempo, né? Nós fomos por uma necessidade. Exatamente, necessidade de mercado. Eu trabalhava com a parte civil e a parte de marcenaria e serralheria, desenvolvendo esse tipo de trabalho. Fora de São Paulo, principalmente lá no Amazonas, que eu andei muito por lá, principalmente na parte construindo móveis para o exército da Calha Norte, os pelotões de fronteira da Calha Norte, 8 pelotões. Lá em Manaus eu produzia todos os móveis. Em Manaus era paletizado, a aeronáutica levava o material, ia lá, montava e voltava. Então, aí que eu desenvolvi bastante na parte de marcenaria e fabricação de móveis. Depois vou vindo para cá, entrando juntando a marcenaria com a civil, que eu também já dominava bastante, e fazia essa parte. Ele fazia a parte dele, eu a minha. Em um determinado momento, o mercado pediu que houvesse essa É um processo natural, função, de evolução no mercado, exatamente. Entrada de facilities, né, estamos aí até hoje. Anos. A gente teve essa fase turnkey, porque o mercado também pediu. A gente começou somente como construtora e, num determinado momento, todo mundo virou turnkey. Então, quem pegava o projeto automaticamente pegava a obra. Exatamente. Então, ou você tinha projeto ou você não tinha obra. Então, a gente teve que incorporar uma equipe de arquitetura, mas nunca foi a nossa, realmente, o que a gente fazia o coração bater. Era uma questão comercial. E na pandemia a gente percebeu que o mercado voltou a ser o que era 15, 20 anos atrás. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Poxa, vamos voltar a ser construtora, que é o que a gente realmente gosta. Houve um rebrand até de marca. Sim. De marca, tudo. E aí a gente teve essa visão, uma coisa que eu sempre tive, né?
Como a gente trabalha com mão de obra realmente assim, óbvio que muitos hoje estão bem estruturados, mas a grande maioria, até as grandes empresas têm grandes dificuldades na parte tributária, na parte... É uma coisa que é muito embrionária, inclusive na parte do Sebrae, né? É muito embrionária. Então, a gente apanhou muito para conhecer. Os contadores não conhecem a nossa tributação. A cada prefeito muda o regime, muda a forma de recolher materiais, muda a forma que você pode compensar material ou você não pode. Uma palavra determina se você vai reter 11% de INSS ou se você não vai. Então, tudo que a gente apanhou em 30 anos, a gente repassa para os nossos fornecedores. Então, a gente começou a entender que existia um propósito ali, que aquela pessoa que a gente contrata, ele sustenta uma família inteira, que aquele depósito da esquina que a gente compra materiais básicos, a gente sustenta ali uma região e que sustenta outras famílias. Então, falou, poxa, a gente tem muito mais do que um negócio, a gente tem um propósito. Sim. E aí surgiu a Alma Brasileira, que é a Almab. Que é a Almab. Eu, na verdade, acabei conhecendo a Alma Brasileira uns anos atrás, num evento da Infra. Sim. Vocês estavam como expositores. Exato. Né? Participamos já 3 vezes, né? Três vezes, isso. E me chamou até a atenção já naquela época, né? Stand diferente, né? Stand diferente, outro propósito, né? Tinha um grafiteiro pintando um quadro. Tinha, até porque eram coisas que, na verdade, algumas empresas do segmento voltados à arquitetura, né, ou até engenharia ou construção, acabavam não participando disso. Acho que muito naquele momento em Facilities ainda estava muito ar-condicionado, limpeza, né? Exatamente. Parte de café, né? O mercado vai evoluindo nisso, né? Ninguém estava olhando para isso ainda, né? Não. E aí eu acho que me chamou a atenção pelo diferencial, né? Porque vocês estavam lá e eu falei, pô, tem uma visão diferente de business, né? Sim. E aí, virada de chave. Almab. E foi uma coisa muito do sentimento. Não foi nem um estudo de mercado, não foi uma tropicalização de alguma ideia do exterior. Foi uma coisa que a gente realmente, no dia a dia, nós somos muito sensíveis com aquilo que a gente vive. A gente observação. Nunca tivemos a porta fechada, nossa porta é sempre aberta. A gente frequenta a obra, a gente conversa com todos os fornecedores, com todos os colaboradores. Então a gente percebe, na prática, qual o caminho a ser guiado. Hoje vocês atendem, o grande cliente de vocês são os escritórios de arquitetura. Isso. Que demandam... Exatamente. É uma mudança de rota ainda, né? A gente, até esse ano, a gente atendia clientes finais. E com essa mudança de chave, a gente começou a fazer um trabalho ao contrário, né? Como a gente sempre teve essa veia de prospecção, hoje a gente tem um time de prospecção. A gente usa a Builds já há muito tempo. Antes de ter a Builds, a gente já fazia uma pesquisa de inteligência de mercado. Então, a Builds acho que deve ter agora perto de uns 15 anos, por aí, aproximadamente. Eu conheço desde o início também. Fernando, né? Tanto o Libardi como o Itziakas, né? São grandes amigos, né? A gente sempre apoiou e incentivou eles. Antes das builds, nós íamos fazer a prospecção em campo mesmo. É que, na verdade, antes você usava planilha para marcar, para entender, né? Hoje o sistema... a gente fazia os RTools, né? A gente fazia ao contrário. Nós tínhamos uma pessoa que era de pesquisa e inteligência de mercado, mas, na verdade, ele era um andarilho. Então, ele pegava a Avenida Paulista, ele entrava em cada prédio, ele anotava quem eram as empresas. E aí ele tinha lá um formulário não lembro o nome do software, SurveyMonkey, uma coisa assim, SurveyMonkey. E aí ligava para a empresa, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa em inteligência de mercado. E aquela pesquisa era meio direcionada. Quantos metros vocês têm, quantos colaboradores, vocês pretendem... Como a gente não tinha builds, não sabia o tempo de contrato daquela empresa, então ali ele perguntava, vocês pretendem reformar, mudar, ampliar? E ali a gente Quem é o proprietário, alugado, um banco de dados. E ali a gente criava um banco de dados. E aí no final ele falou assim, olha, eu estou percebendo que vocês têm uma demanda, a gente tem um departamento que pode te ajudar. Posso direcionar? Então ali a gente tirava um lead. Então
a gente só facilitou com o uso das plataformas que a gente tem hoje. Digitais hoje, certo. Mas a gente tem uma área, sempre teve na veia a prospecção, e hoje a gente utiliza essa prospecção para nos aproximarmos do escritório de arquitetura. Isso território nacional ou você está focado em São Paulo, Rio, principais capitais? Não, nós já fizemos obra em Manaus. O Marcos comentou. Estando aqui. Mas para você, Lema, tá a saudade, né? Foi mesmo. O Marcos, ele é aventureiro. Nós já fizemos obra a 150 quilômetros acima de Macapá, perto do Oiapoque. Para a EDP, uma usina de geração de energia deles lá, fizeram uma vila para os funcionários. Sim. Já fizemos Eneva, Pernambuco. Nós já fizemos o Brasil inteiro, já fizemos Rio, já fizemos muita coisa nível Brasil. Agora, assim, tirando a forma mais fácil, que é mais fácil e mais mafiosa de você matar alguém e colocar numa base de concreto, como a gente vê nos filmes, né? Como é que é colocar alma numa construção? Tirando essa daqui, né? Isso vem da gente. Isso parte da gente porque a gente vive esse negócio. É uma coisa que eu quis colocar, vem da minha essência. Primeiro vem da minha essência, né? Como eu disse, eu comecei na área de tecnologia e também sem nenhuma formação. Eu trabalhava numa agência de publicidade e a agência de publicidade implementou a tecnologia. Surgiu o Macintosh. Então, hoje é Publicis e na época era Salles e de 500 funcionários virou 100. E aí, por necessidade, eu tive que ir para o mercado procurar emprego. Eu tive um amigo que trabalhava numa empresa de tecnologia e que precisava de motorista, né? E eu entrei nessa empresa como motorista. E eu tinha que, naquela época, levar os funcionários até uma obra e ficar esperando. E como nunca fui um cara de gostar de esperar, eu ajudava a fazer. E aí, alguns meses, eu entrei para a área técnica e alguns meses depois eu virei encarregado. E um ano depois eu montei minha empresa. Então, a veia de empreendedor sempre teve ali, né? E então, eu sempre vim dessa origem de construir, de entender, de evoluir, de buscar o próprio crescimento. Então, eu percebo isso nos nossos fornecedores. Eu percebo que a alma está ali, de gente que hoje trabalha comigo desde a época da tecnologia, que era um funcionário e que hoje tem uma empresa de elétrica e que presta serviço para a gente. Agora, vocês, né, acompanharam de uma certa forma toda essa evolução em facilities, né? Sim, desde o primeiro momento, né? Porque a Abrafac, 20 anos, né? Realmente não. A própria revista Infra também, mais ou menos, um pouco mais do que isso. Da mesma época, né? Os dois surgiram praticamente juntos. Praticamente igual, né? Então, como é que vocês olham o futuro disso, né? Do facilities? Eu vejo com bons olhos. Antes a gente entendia assim, um cara de administrativo, era um arquiteto, era um engenheiro predial, era um zelador, era um hoje diretor a figura de do RH. facility ela já veio para ficar, porque os escritórios corporativos têm muita demanda e tem que estar centralizado em alguém para que o escritório, o seu negócio tem que funcionar. Então tem que ter uma pessoa cuidando da zeladoria, né? Da zeladoria, né? Propriamente dito, de todo o ambiente. Então, a expansão é uma parte, né? Esse não vai... Expansão é uma parte. Expansão é uma parte, né? Então, a gente veio de uma época que quem contratava a gente era o diretor de RH, o diretor financeiro, né? Não existia essa figura. Então, era até complicado, porque como você explica tecnicamente para uma pessoa, às vezes uma concorrência, né? Para ele comparar o barato com a qualidade. Hoje, com Facility, fica mais fácil esse trabalho. Ficou mais seletivo, com certeza, que para a gente é bom, mas hoje fica muito mais fácil ter produtos de qualidade, ter serviço de qualidade. A gente está falando da mesma língua. Então, eu vejo com muito bons olhos, porque não é mais uma figura de um Facility, são departamentos de Facilities. E a grande maioria são compostos por profissionais que já trabalharam do outro lado. Sim. Em consultoras. Eu acredito que eles estão se tornando mais estratégicos também, né? Mais. Procurando. Não está só falando A grande maioria dos facilities hoje são engenheiros. Sim. Ou arquitetos. Ou arquitetos.
Então, E com experiência. Mas Então, ele tem um conhecimento técnico, pelo menos, para poder analisar, sim. equalizar uma proposta de maneira satisfatória. O que não era possível antigamente. porque antes de você conversar com O diretor de o RH, diretor só de preço. RH, o cara... Ele não só sabe, não preço. conhece nada. Então, se você oferecesse um serviço e um produto de uma qualidade superior, às vezes aparecia um fornecedor com uma qualidade de material inferior, ele ganhava concorrência e depois ele comprava um gato por lebre. Então, hoje não, hoje existe pelo menos uma equalização. Ele entende as marcas, ele conhece o mercado, ele conhece as empresas, então hoje ficou muito mais fácil num processo, num bid, você realmente chegar num bom entendimento com esse profissional. Muito melhor. Então eu vejo com bons olhos. E tem mais condições também de acompanhar a construção, né? De estar lá com vocês e entender o que está sendo feito. Né? O tempo da tempo obra. da obra, tudo. Acho que provém até a questão, às vezes, de empresas internacionais, né? O guide da marca, do que Tudo. conceito que é implantado lá fora, como tem que ser aplicado aqui. Acho que eles acabam direcionando Tudo. tudo isso, né? Ainda temos ainda, né? A questão ainda das carências, né? Não, a gente conversou, inclusive, com o presidente da Quarnet no Brasil, né? E a gente fala sobre isso, né? Que existe uma carência de profissionais. Eu fazer parte de algum grupo, né? O Office acaba apoiando alguns grupos divulgando isso daí já desde 2016. A gente procura estar próximo de Abrafac, Quarnet, né? E outros grupos que vêm surgindo no segmento. A gente percebe que dentro dos grupos existem uma solicitação de demanda de conhecimento, de dúvidas, Muito. né? Somente numa parte de facilities que estão ainda muito em operação, não no estratégico, né? Ou que crescer dentro da empresa. A gente encontra muito isso e é muito interessante porque também a gente consegue direcionar esse profissional para uma boa escolha. Exatamente. Isso que é importante, a experiência na jornada do que vocês já viveram, né? Isso auxilia bastante. Né? Às vezes um cliente está trilhando por um caminho que a gente sabe que no final não vai dar certo. Então, nossa função, olha, você quer fazer... O caminho é esse, isso aqui lá na frente vai acontecer isso. Vai te atender? Eu acho que pode ser que não te atenda, né? O teu crescimento, a tua necessidade de performance, enfim, tem N situações que a gente tem que orientar. Aí fala, não, eu quero isso aí, ok. Já tivemos, recentemente a gente tem um cliente que ele fez uma concorrência desleal. Isso eu ia perguntar, se era leal ou desleal? Desleal. Então ele contratou um monte de fornecedor, então uma empresa um autônomo de elétrica, um autônomo de civil, enfim, vários autônomos, são 15, né, para atender uma obra. E a gente faz tudo. Então eu falei, obviamente que eu vou ser mais caro. Mas eu sou mais caro porque eu tenho estrutura e eu te dou a garantia que você não vai ter com eles. Você quer pagar mais barato? Você pode, o negócio é teu e você pode. Porém, quem te garante que o sinal que você vai dar para esse autônomo, ele vai aparecer na obra amanhã? Depois que você começar a obra, você senta no banco do passageiro. Sim. Então você escolhe o risco que você quer correr. Tem a diferença da foto e do filme. Inicialmente essa foto, ela parece ser mais bonita, mas o filme depois ele fica um filme de terror, porque a gente já passou isso com os nossos fornecedores. Antes da gente ter uma cadeia de fornecedor confiável e de muito tempo, a gente teve que experimentar muita coisa. E é muito desagradável você contar com uma pessoa que não aparece, você adiantar um valor que a pessoa que some. Isso, um cliente despreparado, ele corre esse risco. Além da qualidade que, poxa, nem se discute. Mas isso não é uma inexperiência do contratante? Sim. Não é? Porque... Ele acha que vai ser mais econômica a obra dele e acaba ficando mais caro. Ele quer mostrar um resultado para o setor, para o CEO, seja lá como for. E que depois vira um problema. Eu já tive casos, né, de uma concorrência grande e a gente presta serviço para esse cliente há muito tempo e nós perdemos a concorrência. E era uma obra com um prazo absurdo porque ele tinha uma carência
de locação, ele tinha que fazer a obra em 30 dias? 30 dias. 30 dias. Era humanamente impossível. Então a gente falou, olha, isso a gente não faz. E ele contratou outra empresa e eu saí para jantar com a minha esposa e quando eu cheguei em casa tinha 36 ligações dele. Socorro, penada, né? Já socorro, isso era um sábado. Preciso que você entre com 30 pessoas aqui, porque senão a gente não vai mudar segunda-feira. Então isso acontece, porque as pessoas prometem um prazo que não é factível e vendem um valor que depois vai gerar aditivo. E nós não somos assim. Muito engraçado, né, por ouvir isso, porque a gente não, o office não trafega, não se relaciona com a área residencial. Uhum. Né? Minha esposa é da área residencial. Uhum. E às vezes a gente vê umas demandas assim, vou fazer a reforma da casa, vou construir. Legal, quanto tempo? Vai o ano de 2025 inteiro. Lida com o sonho. É porque o CPF muda conforme o vento. O CNPJ já não dá para mudar tanto, né? E aí a gente vê alguma coisa de imobiliário, né? A cadeira fica 6 meses ali em exposição na casa do cliente para no final de 180 dias dizer assim, não gostei da cor ou... É o sonho. Né? É o sonho. E quando a gente vai para o corporativo, a coisa é muito mais... dinâmica. Né? Com um dia para começar Tomada e de dia para terminar. decisão rápida. E o que eu gosto do corporativo, além disso, né, como a gente iniciou numa época que o corporativo ele era simplesmente funcional. Funcionou a rede? Tá ótimo. Funcionou a luz? Tá ótimo. Tem energia? Tá ótimo. Hoje não é mais assim. Hoje O workplace hoje ele é cenográfico. Ele é cenográfico. O nível de qualidade subiu muito. E é essa a nossa preocupação com a alma, porque se eu não preparo a minha mão de obra para entregar essa qualidade, acaba sendo um esforço, uma energia muito grande. As coisas têm que ser mais fluídas, têm que ser mais fáceis. Todo mundo tem que compreender como que aquele material funciona, como que é esse sistema construtivo, como materializar aquilo que o arquiteto tanto pensou e tanto teve a inspiração da melhor forma, para que o 3D seja real. Seja o mais realista possível. Então, a gente percebe que o nível de qualidade subiu muito visualmente, mas a mão de obra não teve esse mesmo preparo. Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo, além de várias questões sociais, questões de rentabilidade, questão de preparação. Eu ainda até acrescentaria uma questão de tecnologia que entrou para o mercado agora, que é uma tecnologia nova, né? Porque a tecnologia vem evoluindo. Sim. A passos largos, como se diz. Passos largos, né? E a pandemia acelerou mais. Tem que acompanhar. Né? E às vezes os profissionais não têm nem aonde se qualificar para isso, poder entender. Não consegue acompanhar essa evolução. Isso é um desafio para vocês também, né? Tremendo. Você tem que preparar a equipe. Muito. Como eu disse, que é justamente atingir aquilo, a expectativa de 2 clientes. O arquitetura, que ele é um parceiro e um cliente, e do meu cliente final, que é o cliente final dele. Então nós temos um double check. Né? Acho que tem uma terceira que é o colaborador também, do cliente. Também, porque aí depois... Porque ele vai usar, né? Ele vai usar, né? Então, assim, nosso trabalho é um trabalho de risco, né? Como você tem uma garantia, por lei, muito longa, se ele não for bem construído, você assume um risco de longo prazo. Então, é mais fácil você trabalhar no preventivo, você ter uma qualificação, você trabalhar na orientação, no treinamento, realmente trabalhar na base para que você minimize esse risco do futuro longo. É isso que a gente procura fazer. A gente vem desenvolvendo essa cadeia de fornecedores há muito tempo, né? Então eu tenho funcionários que hoje têm empresa de elétrica. Então eu consigo ter um valor melhor do que um valor de mercado e uma pessoa que eu praticamente treinei, né? Trabalha comigo há 20 anos, né? Eu estava falando, essa semana eu fui na obra e tem um gesseiro chamado senhor Anailson, gosto do nome de todos eles e gosto de todos eles. E trabalha com o Marcos há mais tempo do que trabalha eu e ele junto. E ele falou, eu estou com 70 anos e eu estou preocupado em parar. Porque essa mão de obra vai acabar. Porque não tem ninguém iniciando. Não tem ninguém iniciando com essa qualidade, não tem ninguém fazendo esse trabalho tão artesanal, não tem ninguém fazendo com esse capricho. A garotada nova hoje não quer fazer esse trabalho.
Então, a gente tem essa preocupação de formar novos profissionais, porque essa velha guarda tem um limite. E o gesso é só um... É só um. A parte de marcenaria, então, vamos dizer, marcenaria mesmo, né? Que é um móvel corporativo cada vez mais automatizado. Sim. Mas a marcenaria ainda é manual. Não tem mais profissional. Não tem. Os profissionais estão envelhecendo, estão aposentando e não está sendo reposta essa mão de obra. Isso daqui mais um tempo vai desaparecer. Isso é global, né? Isso Isso não é só aqui não, isso aí é global mesmo. Isso é global e a gente percebe que, por um outro lado, existem pessoas que têm o talento e que querem oportunidade. Então a gente junta esse talento, essa vontade com a oportunidade. Você tem talento, o que você precisa? Você precisa de um capital inicial, você precisa de um espaço, você precisa de um treinamento, você precisa desenvolver o seu portfólio, você precisa ter um EPI, você precisa representar bem a minha marca. Então a gente dá todo esse kit de conhecimento para que ele entre no mercado. Obviamente que ele começa com coisas menores e com o passar do tempo ele está fazendo tão bem quanto o mais experiente. Na verdade, vocês fazem dois projetos de construção, né? O que os escritórios passam e a construção de pessoas, né? Isso, de pessoas e de empresas também, né? Isso. Esse lado social, que é até interessante, que você comentou, né? Que você procura otimizar a área, o entorno da obra, né? de buscar mão de obra perto. Aí tem a questão da mobilidade e tudo mais, tem a questão do consumo ali, dos depósitos, dos insumos para a obra. Você acha que esse teu olhar, na verdade, de vocês, né, essa preocupação social hoje consegue sensibilizar mais? Porque as empresas falam tanto em ESG, aí tem aquela preocupação se toda a cadeia produtiva... Não tem ninguém com trabalho escravo, né? Ai meu Deus, descobriu lá na China um trabalho escravo, acabou a marca. Essa pegada de vocês tem facilitado na aproximação com os escritórios de arquitetura? Agrega valor. Emoção vende. E a gente não faz isso só para vender, a gente faz isso realmente de coração. Sim. Mas a gente percebe que quando a gente criou a marca, era para ser um escritório de arquitetura. Era essa a ideia. E a ideia é da gente prospectar materiais sustentáveis. Então a gente foi conhecer o Mundaú, que é um cobogó feito com casca de sururu, que foi desenvolvido pelo Rosenbaum, com um pedreiro que mora numa ocupação no Ceará, então ele fazia vaso de planta, e aí juntou o conhecimento dele, prático, com o conhecimento técnico do Rosenbaum, e criou um cobogó, que é um elemento tipicamente brasileiro e que a Portobello fabrica hoje. Então hoje desenvolveu uma comunidade no Ceará e retira 200 toneladas de lixo, casca de sururu da praia. Então a gente percebeu que ali existia uma visão de mundo, uma visão de negócio e que se encaixava com o nosso propósito. Quando a gente decidiu mudar a rota para engenharia, a gente não vai mais especificar material, porque obviamente a gente tem parceria com o escritório de arquitetura e aí cada um tem a sua visão, tem a sua forma de construir. Então nós transformamos isso mais para a forma de construir. Como que eu trato essa pessoa? Então, eu estava até explicando antes de começar que a gente desenvolveu um QR Code. E esse QR Code, ele está ficando, né? Assim que a gente termina uma obra, a gente tem visto assim, todas as consultoras hoje colocam lá nas suas redes sociais uma obra pronta, uma obra bonita, ou ela em execução, ou ela terminada. Finalizada já. Mas por que ela foi feita? Qual o propósito, propósito de quem contratou, qual o propósito de quem criou, o trabalho que se deu ali, quantas pessoas foram envolvidas. Então hoje a gente criou esse sistema que vai ficar negociado com o cliente num ponto estratégico, e a gente está criando vídeos. Então a gente quer que o CEO ou o Facilities, que ele conte qual o propósito da empresa de fazer essa reforma, ou essa expansão, ou essa mudança. Até porque isso serve para novos colaboradores que entram mesmo. Sim, claro. Precisa saber. É sensacional isso daí. É importante ele saber o esforço que a empresa fez, o investimento que a empresa fez, para que ele usufrua.
para que ele produza bem, para que ele se sinta em casa, principalmente com essa retomada da pandemia para o trabalho presencial ou semipresencial, para que ele se sinta bem como ele se sente em casa ou em qualquer outro lugar. Então, esse tem sido o principal motivo das empresas. E a gente entrevista o arquiteto, a arquiteta, o escritório, nosso parceiro, o porquê ele criou aquilo, qual foi a inspiração, né? O guide da empresa, os valores, por que tem uma área de descompressão, por que tem uma área de silêncio ou uma área mais colaborativa. Então, a gente dá um espaço em conjunto com a arquitetura para que ele explique nesse vídeo por que ele criou aquilo, qual foi a essência da empresa, os valores, a cultura que ele aproveitou dentro dessa criação arquitetônica. Isso para o colaborador é fantástico. Para o colaborador, para o prospect, para o visitante. E aí a gente tem um campo também que a gente conta, exatamente resumindo tudo isso que a gente estava falando, da parte da UMAB, tudo que a gente empregou para aquela construção. Quantas pessoas trabalharam nessa obra? A gente dá rosto aos invisíveis. A gente transforma os desconhecidos em protagonistas. Então, o cara que fez o gesso, quantas pessoas a gente empregou e quantas pessoas ele sustentou, qual o impacto social que a gente teve. O impacto social disso na cadeia. Isso. Quantos fornecedores a gente utilizou, qual o impacto que a gente teve na região, a gente aumentou o PIB daquela região, quanto que a gente tirou de entulho daquela obra, qual o destino que ele teve, o quanto que a gente evitou de fazer esse trabalho para evitar realmente a poluição. Até porque eu acho que todo esse conceito da forma como, somente ligado ao ESG, né? Né, tem todo um processo com isso, né? De se preocupar com a retirada de lixo, insumos, né? Exatamente. E quando você contrata uma empresa, né? 15 empresas para fazer um negócio, você não tem controle, né? Você não sabe qual é o destino daquilo, né? Você não tem controle. E essa é a nossa missão. É a gente ter o controle de tudo que a gente faz. Não basta a foto ser bonita. A foto é bonita e é uma obrigação de uma consultora corporativa entregar uma obra bem feita. Mas o processo, a experiência do cliente, a experiência de quem fez aquilo tem que ser enriquecedora. Sim. É isso que a gente busca, tem que ser enriquecedora. Cara, ali eu fico muito satisfeito quando uma pessoa que trabalha com a gente comprou um carro, comprou uma casa, pagou a faculdade de um filho. Isso pra gente é o troféu. Esses são os troféus da vida, né? Então é isso que a gente busca. Trazer todo esse... Não adianta só um lado crescer, todo mundo tem que crescer. Essa é a alma. Essa é a alma. Essa é a alma. É a alma do negócio. É a alma do negócio. É a alma do negócio. A alma da alma. E é interessante, né, reforçando, né, deixar claro para quem está trabalhando na obra o porquê daquela obra, no seu caso, da tua mão de obra. O projeto é esse por causa disso. É que você falou, às vezes a pessoa nunca tem a oportunidade de entrar num ambiente como esse, né? E é uma descoberta também. Né? Descobrir novos mundos, ampliar horizontes, né? Acho que isso também tem um impacto na vida das pessoas que você não consegue calcular. Muito. Nós fizemos um prédio, uma obra para a EDP, e o Fernando é uma pessoa assim, ele adora a obra. E ele vivia na obra com a gente, ele era o gestor da área de facilities, e ele implementou na empresa, ele acho que foi um dos primeiros a implementar uma empresa não ter, os gestores não ter sala, a diretoria não ter sala, todo mundo sentar em staff. Então ele sempre teve essa cultura. Então ele sempre gostou de ir para a obra, e eu aprendi muito com a história dele, e ele sempre gostou de conhecer todos os funcionários, todos os colaboradores, de conhecer o apelido, de conhecer... E eu percebi que quanto mais eles se relacionavam com a empresa, melhor eles entregavam. Melhor a entrega. Melhor a entrega. Ele conhece exatamente quem vai sentar naquela mesa. Então, não é só o bombonzinho que você coloca em cima da mesa quando termina a obra. Aquela cadeira foi feita com muito valor, com muito propósito. Então, todo esse resumo do QR Code de todos esses vídeos é para que o colaborador saiba que aquela cadeira que ele está sentando teve muita gente trabalhando para que aquilo fosse possível. Aquilo que a gente também conversou, né? Do tipo, nossa, gasta horrores para fazer essa obra, meu salário,
Aí você fala, peraí, né? Não, peraí, tem... Depois a gente conversa sobre salário, mas vamos entender a obra agora. Sim. Né? Mas acho que quando as pessoas estão envolvidas e entendem aquilo, né? Eu vejo muito em obras assim, às vezes tem um desentendimento, né, com a equipe, e aí você vê que aquilo não vai funcionar. Não vai, né? Mas quando você entende o time, procura colaborar e conversa com as pessoas para mostrando o propósito, onde quer chegar, a entrega daquilo, ela é... Esse trabalho é feito na integração, né? Quando começa a obra, é feita uma integração, se coloca todos os propósitos, o objetivo que a gente quer atingir com aquele trabalho, e que eles são extremamente importantes nesse processo todo, porque sem eles a coisa não acontece. Então, tem que conscientizar o pessoal de que eles estão lá porque eles são importantes. Valorizar o trabalho deles. Me diz uma coisa, bom, nesses anos, na parte de engenharia, a tecnologia para engenharia, ela mudou muito também. Muito. Insumos, em relatório, maquinários, em relatório. Tudo. Né? A gente veio numa época que... Nós já tivemos uma época que não tinha gestor na obra. Você mandava o fornecedor para a obra e quem avisava se ele estava lá era o cliente. Olha que loucura. Olha que loucura, né? Confiança demais, né? Mas que bom saber que estava entregando. Estava entregando. E você vê, funcionava. E aí a gente passou um momento que a gente falou, poxa, a gente fazia 2 obras, então ele estava em uma e eu estava em outra. Quando o volume cresceu, a gente não consegue estar em todos os lugares. Precisamos de mais Eduardos e mais de Nova. E a gente começou a buscar, e num momento que nem era tão comum isso, né? E nem tinha essa mão de obra, a gente começou a aproveitar pessoas internas que tinham perfil, né? Hoje a gente já tem pessoas muito bem preparadas para isso, mas não tinha. Então, a tecnologia vem ajudando a gente a acompanhar a obra pelo celular. A gente tem um aplicativo que isso facilita muito demais. Você para mostrar um relatório para o cliente, falar, olha como é que está o estágio. O nosso sistema ele é mais completo. Nosso sistema ele não é só de visualização. Então, o meu sistema, eu consigo, por exemplo, solicitar material. Ele tem uma interface para o cliente e ele tem uma interface interna. Então, eu consigo digitalizar o projeto e eu consigo, por exemplo, numa determinada região, um local, o meu gestor de obra fala, eu preciso de um piso para 10 metros. Ele consegue achurar aquela planta, ele consegue printar e ele cria uma tarefa dentro desse aplicativo. Então ele só dá baixa quando chega aquele material na obra que ele está e fala, foi entregue. Então isso gera uma cobrança interna através desse aplicativo. Então a gente vem empregando essa tecnologia além do cliente só acompanhar, que já é fundamental e que é maravilhoso. Até porque o cliente tem prazos, né? Sim, sempre tem. Mas a gente consegue colocar cronograma, a gente consegue colocar projeto, a gente consegue criar tarefas dentro desse aplicativo. Então já estamos um pouquinho além, né? Além das ferramentas hoje de pintura, que facilitou muito. Hoje você tem airless que você faz pintura com muito mais facilidade. Você tem o sistema de máquinas de lixamento que hoje aspira o pó. Então, assim, você reduz a quantidade de pessoas. A obra, de uma certa forma, consegue ser mais limpa, né? Mais limpa, mais rápida. você utiliza menos pessoas, então fica mais barato. Enfim, hoje a gente tem a tecnologia, a gente está sempre olhando para isso, sempre buscando, não é só na parte humana, né? Tem que conciliar um pouco a parte humana, ver toda a parte de tecnologia, a parte de equipamentos e a gente juntar tudo isso. Esse é o nosso desafio. Como que você enxerga os próximos anos aí da arquitetura e a engenharia, né? Eu sou otimista por natureza. Não a longo prazo, né? Porque a gente vive Brasil, né? E mesmo global as coisas mudam com uma certa rapidez, né? E aí, a própria evolução, né? Antes a gente falava assim, cada 100 anos mudava um negócio, aí cada 50. Hoje a gente sabe que em 2, 3 anos muda-se muita coisa e cada 6 meses os objetivos de empresas também passam. Muda gestor. Muda gestor. Parece que existe uma obsolescência programada em tudo, né? Porque às vezes as empresas são vendidas ou são incorporadas, enfim, você tem todo um... Tem N motivos, né? Nós temos algo muito em comum, né? Os dois são muito otimistas.
às vezes eu converso com o Dinola, ele já passou pelo plano Bresser, plano Funaro, ele pegou todos, né? Já ganhou tudo e já perdeu tudo. E mesmo assim se manteve otimista. A gente já passou Ele é da época da Arena e PMDB só. Exatamente. Para quem nos assiste, não sabe o que é Arena e PMDB, né? Mas Então os já dois passamos por partidos tudo. que existiam. Sim, já passamos por tudo isso. Então já passamos, quer dizer, como diz o Nizam Guanais, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Quando a gente acha que vai, a gente volta para o começo da fila. Mas nós somos otimistas de natureza e a gente gosta, não é só construir, é construir ideia. Quando está ruim de um lado, a gente procura um outro. Quando você sente que a coisa está mais difícil, você trabalha um pouco mais. As parcerias hoje para a gente têm sido fundamentais. Sabe? Eu queria até agradecer o Rodrigo do Sudbay, que foi um cara que abriu a porta para a gente assim, nessa mudança de rota. Foi um cara que conheceu o nosso portfólio, sentiu confiança e está apostando no nosso trabalho. Então a gente está se colocando no mercado como uma opção boa para os escritórios de arquitetura de uma construtora com uma visão diferente, com uma entrega satisfatória, com uma alma brasileira pulsando, né? E querendo fazer grandes projetos, grandes realizações. Então a gente é muito otimista, muito. Boas almas. Boas almas, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. O papo vai longe, né? É muito bom, mas se deixar, nós vamos embora. a gente vai embora, né? E vou pedir para cada um de vocês deixe uma mensagem. Porque assim, quando a gente tem arquiteto, a gente pede para o arquiteto. Qual é a visão do arquiteto? Sim. Né? Mas assim, como uma empresa de engenharia e com um arquiteto, né? Eles deixassem uma mensagem de como vocês, né? Como alma, né? Para o nosso público. Né? Arquitetura é arte e técnica. A gente procura a arte nos nossos parceiros e unir a nossa técnica e a nossa experiência de muitos anos, né? Então, nós queremos construir pessoas para que essas pessoas construam espaços e que esses espaços possam ser acolhedores para pessoas. Então, nós queremos agradecer ao Office Connection por essa oportunidade, por estar com vocês aqui. Queremos estar mais vezes, queremos participar de outros eventos e queremos estar bem próximo de vocês aí ao longo do tempo. Muito obrigado. Marcos, você quer completar? O Eduardo tem a visão do arquiteto, eu tenho a visão do construtor. Então, o meu foco sempre é buscar aprimorar as técnicas, acompanhar a evolução de produtos e máquinas e desenvolvimento de pessoas para poder atender o que os arquitetos criam, que às vezes criam cada bucha para a gente que não é fácil, que o papel aceita qualquer coisa. E nisso entra processos, né? Exatamente. E como eu brinco sempre e falo assim, na construção civil e na obra, um grande segredo é você tentar prever os imprevistos. Você enxergar aonde pode acontecer com o fator de segurança, com o fator do próprio desenvolvimento do trabalho em si. Então, a minha visão é no chão da obra. Ele é meu oráculo. Oráculo. Não há o que ele não saiba. Não há. A experiência é tudo no dia a dia. No dia a dia. Já formou alguns engenheiros na nossa empresa. Alguns. Não, e ainda tendo atuado também como facility, né? Isso. Exatamente. Sabe agrega, os dois lados da mesa, agrega né? todos os conhecimentos, né? Então a gente vai e vamos repassando isso para todo mundo. Né? Queremos todo mundo sempre na mesma página. A gente não pode trabalhar com gente que tenha menos conhecimento do que a gente. Não, tem que ter Nós queremos ter mais conhecimento. Nós queremos aprender. Né? Queremos deixar de ensinar para também aprender. Porque um dia que você não aprende é um dia perdido, né? Exatamente. Então, exatamente. E é sempre uma troca. É sempre uma troca. Então, muito obrigado. Viu? Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos realmente por a oportunidade. Aqui com a gente, né? Todo esse conhecimento. Isso aí. Não, você vai fazer. Eu vou fazer a introdução no final. Introdução final. Já que a gente falou de Arena
IMDB, Ixi. eu vou lembrar o Dorico Paraguaçu, nos discursos que ele fazia, que começava com a alma lavada, enxaguada, na emoção de termos conversado aqui com o pessoal da Alma B. Agora termino. Obrigado a vocês que nos acompanham. Estamos chegando ao final de mais um programa, junto aqui com o Eduardo e o Marcos, da Almab. E para vocês que nos seguem no canal do YouTube, façam sua inscrição e fiquem atualizados dos próximos programas. Obrigado e até a próxima edição. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.